Hoje vamos falar um pedacinho sobre o espectro eletromagnético, a parte das transições eletrónicas e tentar perceber pequenas coisas relacionadas com os espectros. Então, eu fiz aqui um mapa de conceitos que ajuda-nos a ter uma perspectiva mais geral do que é que acontece com os espectros. Então, a ideia principal é perceber que sempre que falamos em espectros eletromagnéticos, eles são constituídos por várias radiações eletromagnéticas. E essas radiações eletromagnéticas podem interagir com a matéria, produzindo os tais espectros, que são uma espécie de impressão digital característicos de cada elemento. Ou seja, cada elemento tem o seu espectro. Estes elementos, ou os espectros destes elementos, podem ser de dois tipos. Podem ser de emissão ou de absorção. Se forem de emissão, eles apresentam brilho ou cor. Se forem de absorção, têm automaticamente riscas negras. Os espectros de emissão podem ser contínuos ou descontínuos. Se eles forem contínuos, não têm nenhuma interrupção. As cores ou os brilhos sucedem-se uns aos outros. Se forem descontínuos, têm que apresentar riscas brilhantes ou coloridas num fundo negro. Isto acontece, a parte da cor, as riscas só são coloridas se vierem na região do visível. Senão só vamos ver uma risca brilhante ou, se quiserem, registada como branca. Os espectros de absorção têm que ter riscas negras, como este que estamos a ver aqui. Essas riscas vão apresentar-se num fundo brilhante ou colorido se estivermos a falar da região do visível, e são sempre espectros descontínuos. Vou voltar atrás um pedacinho, porque as radiações eletromagnéticas também podem ser detectadas como fotões. Os fotões são uma espécie de partículas de luz e eu posso identificar várias grandezas associadas a esses fotões. Posso identificar o período, que é este T maiúsculo que está aqui representado. No Sistema Internacional de Unidades, exprime-se em segundos e calcula-se através do inverso da frequência. A frequência no Sistema Internacional de Unidades exprime-se em Hertz, que é a mesma coisa que dizer que é, no fundo, por segundo. Embora no AC indiquemos apenas o Hz, por aqui por segundo. Estes fotões, quando pensamos na sua frequência, e esta é a expressão mais frequente de trabalhar, tem uma frequência que se calcula dividindo um C, que corresponde à velocidade da luz no vazio, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, por um valor que está cá em baixo, que é o valor do comprimento de onda. O comprimento de onda exprime-se em metros. Só colocar aqui o metro. Estes fotões também nos permitem saber qual a sua energia. A energia de um fotão, basta multiplicar a constante Planck pela frequência do fotão que estivermos a considerar. A constante Planck tem um valor constante, como o próprio nome indica, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Por norma, podemos estabelecer uma relação entre a energia e a frequência que são diretamente proporcionais. Nós podemos depois combinar estas três expressões de formas diferentes. A energia exprime-se sempre em joules, e se eu pegar nesta expressão e substituir a frequência pela expressão que estabelece a relação com o período, reparem, se o período é o inverso da frequência, então eu posso dizer que a frequência é o inverso do período. E se combinar esta expressão com a da energia do fotão, H vezes a frequência, é só substituir o F por 1 sobre o período, e já vou ver aqui que a energia e o período são inversamente proporcionais. Se por outro lado combinar a expressão da frequência que relaciona a frequência com o comprimento de onda, como eu sei que a frequência é a velocidade da luz no vazio sobre o comprimento de onda, eu posso substituir esta expressão
na energia igual a constante de Planck vezes a frequência. E ao substituir a frequência, eu coloquei aqui um V, mas podem pensar aqui num C, que é a velocidade da luz no vazio. Foi só distração minha e usei uma letra diferente. Portanto, a energia do fotão é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz no vazio sobre o comprimento de onda. Basicamente, a energia e o comprimento de onda também são inversamente proporcionais. Os espectros são objeto de estudo da espectroscopia atómica e permitem-nos identificar os elementos químicos presentes, por exemplo, numa estrela, ou então determinar quantidades muito pequeninas numa análise forense, se estiver numa situação de crime e quiser analisar se uma pessoa for envenenada ou se o solo tem um componente específico, ou ainda para verificar uma análise de água para ver se ela é própria para consumo ou se tem algum contaminante, podemos também usar a espectroscopia atómica, porque a partir dos espectros podemos identificar quais são os elementos que estão presentes. Normalmente em laboratório produzem-se espectros de emissão descontínuos para cada elemento, que ao serem catalogados ficam disponíveis numa base de dados para comparar com riscas dos espectros de absorção e verificar se essas riscas têm uma energia ou uma frequência ou um comprimento de onda coincidentes com aqueles que estão na nossa base de dados. Se forem coincidentes, então o elemento X está presente na nossa amostra. Ainda regressando às radiações eletromagnéticas, elas acabam a ser ordenadas ou por comprimento de onda, ou por frequência, ou por energia. Já vimos como é que se estabelecem as relações entre estas três grandezas, mas a ideia principal é perceber que dessa ordenação nós podemos estabelecer os diferentes tipos de radiações eletromagnéticas. Por ordem crescente de energia, as ondas rádio usadas nas telecomunicações são as menos energéticas. Telecomunicações, só colocar aqui. Depois seguem-se as radiações de micro-ondas, que muitas pessoas acham que são maléficas para a saúde, não são de facto, só se forem mal utilizadas, mas isso é igual a qualquer outro tipo de radiação. Usamos-los nos fornos de micro-ondas, ou para aquecer a comida ou para cozinhar os alimentos. Depois o infravermelho, que está relacionado com tudo o que implica aquecimento, ou se quiserem, este tipo de radiação também é usado com alguma frequência nos comandos de curto alcance. A radiação visível, que nos permite ver tudo. A ultravioleta, que provoca as queimaduras solares, por exemplo. A maior parte da radiação ultravioleta não atinge a superfície terrestre, fica retida nas camadas altas da atmosfera, e as de radiação intermédia são retidas pela camada de ozono. Os raios-x são usados para observar, por exemplo, a componente óssea. As radiografias, só colocar aqui, utilizam este tipo de radiação. Já estamos aqui a falar de radiação de alta energia, não convém estarmos muito expostos a este tipo de radiação. E por último, os raios gama, que são ainda mais energéticos. Aqui desde a radiação ultravioleta até aos raios gama, já temos aqui grandes valores de energia e uma interferência concreta com os tecidos vivos. Vamos dar um pulinho ao modelo atómico de Bohr. Quando estudamos o átomo, este é o primeiro modelo a estudar no 10º ano. O objetivo é perceber como é que ele funciona para o átomo de hidrogênio. No fundo, prevê a energia de um nível, uma camada onde se encontram os eletrões. Para o hidrogênio só temos um eletrão. Ele está no estado, se estiver no estado de menor energia, está no estado fundamental, e isso corresponde ao primeiro nível. Este N minúsculo que está aqui representa sempre os níveis de energia. Não quer dizer que esse eletrão do hidrogênio não possa estar em níveis mais distantes do núcleo. Podemos sempre utilizar a equação de Bohr, que é esta que aparece aqui,
para determinar o valor da energia do eletrão nesse nível no átomo. Basta usar a constante, menos 2,18 vezes 10 menos 18, dividir pelo quadrado do nível onde quisermos determinar esse valor de energia. Esta expressão, por norma, é pouco usual nos exercícios de cálculo e, se for para aplicar, quase sempre a expressão é fornecida. Então, o átomo de hidrogênio tem um espectro de emissão, eu coloquei-o aqui. Nós conseguimos observar aqui vários conjuntos de riscas. Há um que se distingue porque tem riscas coloridas. Esta zona do espectro está na região do visível e, com base nas cores destas riscas, podemos estabelecer quais são as outras regiões. À esquerda, neste caso, como está para a esquerda da radiação violeta, temos a região do ultravioleta. E para o lado do vermelho, temos a região infravermelha. O espectro de emissão do átomo de hidrogênio tem sempre riscas nestas três regiões: infravermelho, visível e ultravioleta. Podemos ainda perceber que na região do visível a risca menos energética é a vermelha, porque quando eu idealizo a radiação visível, a vermelha é menos energética, depois a laranja, a amarela, verde, azul, anil e a mais energética é a violeta, que vai estar aqui do lado esquerdo. Portanto, esta, consequentemente, na região do visível, é a mais energética. Isto só comparando com o visível, porque a radiação ultravioleta tem ainda mais energia do que a radiação UV. Este espectro de emissão do hidrogênio agrupa várias riscas em séries espectrais e nós podemos determinar a energia envolvida em cada uma dessas riscas através da transição que estiver a ocorrer. Este ΔE corresponde à energia da risca ou da transição que nós estivermos a considerar. Calcula sempre da mesma forma a energia do nível final menos a energia do nível inicial. Esta energia do nível, quer seja o inicial, quer seja o final, vai recorrer à equação de Bohr para podermos trabalhar. Basicamente, ao fazer este cálculo, nós podemos determinar se a energia da risca tem um valor positivo ou um valor negativo. Se ele for positivo, significa que o eletrão absorveu energia e sofreu uma excitação. Se, por outro lado, aquela energia da risca tiver um valor negativo, implica que o eletrão está a emitir energia ou radiação e que ocorreu uma desexcitação. Independentemente da situação em que nos encontrarmos, esta energia da risca também nos permite determinar a energia do fotão utilizado para, quer na absorção, quer na emissão deste processo. Esta energia de risca ou energia de transição também pode ser designada por energia absorvida, se ocorrer uma excitação, ou energia emitida, se ocorrer uma desexcitação. Uma vez que este valor pode ser positivo ou negativo, se nós quisermos calcular a energia do fotão, vamos trabalhar com o módulo desse valor para obter sempre um número positivo. Consequentemente, podemos usar a expressão que vimos há pouco da energia do fotão, constante de Planck vezes a frequência, para depois determinar a frequência. No fundo, é só substituir a energia do fotão pelo módulo do ΔE, da energia da risca ou da transição, e depois resolver esta equação em ordem à frequência. Fica feito e permite-nos calcular a frequência em Hertz. Regressando às séries espectrais, basicamente elas acontecem quando nós temos transições de níveis superiores para o nível 1, 2, 3, 4 ou 5, respectivamente. Se o eletrão, depois de sofrer uma excitação, transitar para o nível 1, ele vai dar origem à série de Lyman, que implica uma emissão de radiação ultravioleta. Então, todas estas riscas, aqui próximas umas das outras, que estamos a ver na região do ultravioleta, correspondem às riscas da série de Lyman.
Quando as transições acontecem de um nível mais alto de energia para o nível 2, fazem parte da série de Balmer, que implica emissão de radiação visível. Portanto, estas riscas com cor que nós vemos aqui nesta região do espectro pertencem todas à série de Balmer. Finalmente, quando o eletrão transita de níveis superiores para o nível 3 ou 4 ou 5, emite sempre radiação infravermelho, mas vai gerar 3 séries diferentes. Se transitar para o nível 3, dá origem à série de Paschen. Se for para o nível 4, à série de Brackett. Se vier para o nível 5, a série de Pfund. Agora, independentemente da série, há sempre emissão de radiação infravermelha e é isso que estamos a ver aqui do lado direito do espectro. Finalmente, nós podemos ainda fazer uma análise com base neste tipo de esquemas onde aparecem os diferentes níveis. Tenho aqui as séries identificadas, embora em inglês, mas o mais importante é perceber que as séries só ocorrem quando estamos a analisar o espectro de emissão. Só que muitas vezes estes esquemas são usados para estudar a absorção. E porquê? Uma vez que a energia do eletrão está quantizada, tem valores fixos, só aqueles valores é que são permitidos, só aqueles valores de energia, a diferença de energia entre dois níveis é sempre a mesma, entre os mesmos dois níveis. Então isso implica que para o eletrão transitar ou sair do nível 1 para qualquer outro nível, ele tem que absorver radiação ultravioleta. Se ele sair do nível 2, tem que absorver radiação na região do visível. Se sair do nível 3, ou do nível 4, ou do nível 5, ele vai sempre absorver radiação infravermelha. Claro que quanto maior for a transição, quanto mais longe ela ocorrer, maior é a quantidade de energia envolvida, mas ainda assim, não esquecer que a diferença de energia dos níveis mais próximos do núcleo é maior do que a diferença de energia entre os níveis mais distantes do núcleo. Espero com este resumo ter ajudado a perceber um bocadinho melhor esta parte das transições.